Você sabe aplicar uma formatação condicional utilizando regras pré-definidas? Assista este vídeo e descubra como se faz. Se você tem uma tabela que contém uma quantidade razoável de dados e precisa encontrar determinados valores, você pode utilizar a formatação condicional para realizar esta tarefa. Ele vai destacar os valores que se encaixam dentro de regras pré-definidas ou personalizadas através de fórmulas. Nesta demonstração, vamos conhecer as formatações condicionais pré-definidas, que vão aplicar a formatação baseada em regras já definidas pelo Excel. Vamos utilizar esta tabela para conhecer os principais tipos de formatação condicional. Inicialmente, vamos selecionar os valores que deverão ser formatados. Na guia Página Inicial, clique no comando Formatação Condicional. Será exibido um menu com as formatações disponíveis. No primeiro item do menu, Realçar regras das células, temos um submenu com regras que poderão ser aplicadas. Vamos escolher esta primeira, é maior do que. Será exibida uma janela com o valor inicial baseado na média dos valores selecionados na tabela. Observe na tabela que os valores que se encaixam nesta regra são imediatamente formatados. Serão formatados os valores que são maiores que 5,25. Caso queira utilizar como referência outro valor, basta digitá-lo nesta caixa de texto. Veja que imediatamente os valores formatados na tabela são atualizados seguindo a regra do novo valor. Caso queira uma formatação com outra combinação de cores, basta acessar esta caixa de combinação e escolher outra combinação de cores pré-definidas. Se não gostou de nenhuma combinação sugerida pelo Excel, selecione este item, Formato Personalizado. Será carregado uma caixa de diálogo complementar, onde você pode criar uma combinação de cores personalizadas. Na guia fonte, podemos definir as cores dos números ou dos textos, bem como definir o seu estilo de formatação, se é itálico ou negrito, por exemplo. Na guia borda, você pode aplicar um contorno em volta da célula, escolhendo estilos e cores. E na guia preenchimento, você escolhe as cores de fundo das células formatadas, podendo aplicar efeitos gradientes e cores sólidas. Observe o resultado da formatação personalizada. Você pode mudar a forma como o Excel analisa os valores. Vamos voltar ao comando Formatação Condicional e escolher a segunda opção, é menor do que. Veja que agora são formatados os valores que são menores que o valor indicado na caixa de diálogo. As opções de formatação são sempre as mesmas para todos os itens. Vamos analisar outra opção da formatação condicional, o está entre. Serão formatados números que se encontram entre esses dois valores. Temos também a opção é igual a, usado para identificar valores exatos ou textos. Na opção Texto que contém, ele identifica a parte ou todo de um texto. Observe a característica desta opção. Se digitarmos apenas a letra A, ele seleciona toda a coluna, pois todos os nomes possuem a letra A, independentemente se ela se encontra no começo, no meio ou no fim do texto. Para estudar o item Uma data que ocorre, vamos inserir uma nova coluna para analisar esta opção. Vamos inserir uma série de datas. Selecionamos esta coluna e clicamos em Uma data que ocorre. Observe que ele não procura por uma data em específico, e sim por um determinado período. Por exemplo, ele selecionou na relação a data de ontem. Se trocarmos os períodos, veja que ele busca por datas que se encaixam nesta definição.
Outro tipo de formatação condicional muito usado é o valores duplicados. Como o próprio título indica, ele formata os valores que se repetem. Podemos mudar a configuração para a formatação de valores que não se repetem, os valores exclusivos. Esta opção pode ser adotada para números ou para textos. Ainda, na seção de regras pré-definidas da formatação condicional, temos o item Regras do primeiro e último. A primeira opção é os 10 primeiros itens, onde é formatados os 10 valores mais altos, podendo ajustar a quantidade de valores a ser exibida. Em primeiros 10%, encontramos valores mais altos que correspondem a 10% do total, podendo fazer ajustes referentes à taxa de porcentagem. Em seguida, encontramos a opção 10 últimos itens, onde encontramos os 10 valores mais baixos, com a possibilidade de ajuste desta quantidade. Últimos 10% formata os valores que representam 10% do total, sendo permitido o ajuste desta porcentagem. Já na opção acima da média, são apresentados automaticamente os valores que estão acima da média, e a opção abaixo da média, são formatados os valores que estão abaixo da média. Vamos continuar a explorar as características da formatação condicional. Vamos começar utilizando a barra de dados. Vamos selecionar os valores que serão formatados, lembrando que este recurso analisa somente valores numéricos. Acionamos o comando formatação condicional e escolhemos a opção barra de dados. A primeira providência é escolher uma cor. Existem dois conjuntos de cores, um com preenchimento gradual e outra com preenchimento sólido. Quando você definir uma cor, observe que é inserida em cada célula uma barra com proporções equivalentes ao valor inserido nela. O Excel toma como base o valor mais alto e o valor mais baixo para definir o tamanho da barra. Vamos mostrar uma outra forma de utilização, baseado nos valores da média. Acrescentamos uma coluna adicional e repetimos os valores da coluna de média. Aplicamos a formatação condicional de barra de dados. Em seguida, acionamos novamente o comando formatação condicional e escolhemos a opção gerenciar regras. Na caixa de diálogo, clicamos em editar regra. Na janela seguinte, selecionamos esta opção, mostrar barra somente, e clicamos em OK. E OK novamente. Observe que esta coluna agora exibe somente as barras de dados, deixando um visual mais limpo. Vamos escolher agora a formatação escala de cores. Será exibido um conjunto com 12 combinações de cores. Cada combinação é formada por 3 cores. Por exemplo, a primeira opção apresenta as cores verde, amarela e vermelha, sendo que a verde representa os valores mais altos, a amarela os valores médios e a vermelha os valores mais baixos. Cada opção apresenta uma combinação diferente, bastando apenas escolher a combinação que mais lhe agrada. Para finalizar, vamos escolher a formatação condicional conjunto de ícones. Ele apresenta um conjunto com diversos ícones que representam valores altos, intermediários e valores baixos, apresentando uma série com 3, 4 e até 5 ícones. Vamos escolher 3 setas e observe que os valores altos recebem setas verdes, os valores intermediários recebem setas amarelas e os valores mais baixos recebem setas vermelhas. Mas, qual critério o Excel adotou para definir que valores vão receber as setas verdes, amarelas e vermelhas? Para saber isso, acionamos novamente o comando formatação condicional e escolhemos a opção gerenciar regras. Na caixa de diálogo, clicamos em editar regra. Na janela seguinte, podemos notar que critérios foram adotados para a utilização de cada ícone. Primeiro, vamos alterar o tipo de referência. Ao invés de porcentagem, que é o padrão deste recurso, vamos colocar número. Em seguida, vamos configurar em que situação os valores vão receber a seta verde, se a nota for maior ou igual a 7. Agora vamos configurar o segundo caso.
em que situação os valores vão receber a seta amarela. Quando for menor que 7, valor atribuído automaticamente baseado na primeira escolha, e maior ou igual a 5. Pela lógica, não precisamos configurar os valores que irão receber as setas vermelhas. Observe os valores e note que os ícones seguem as novas regras que foram definidas. A qualquer momento, você pode eliminar qualquer formatação aplicada à sua tabela. Basta acionar o comando Formatação Condicional e escolher o item Limpar Regras, podendo eliminar as formatações aplicadas somente nas células selecionadas ou na planilha inteira.